Pessoal, bom dia. Continuando a aula do texto 5, a gente viu a introdução aí anteriormente, né? Que ele vai tratar dos três instrumentos principais aí de ordenamento desse espaço urbano, né? Os parâmetros urbanísticos, os tributos e o zoneamento, né? Então agora a gente vai ver cada um com mais detalhe, né? Então, o que são os parâmetros ou os índices urbanísticos, né? Como ele coloca aí, são grandezas, né? Índices, né? Relações entre grandezas, né? Relativos à densidade e à paisagem urbana, né? Então, são quantidades, números, padrões, né? Que viram normas de edificação, principalmente, né? Das edificações, as normas edilícias, né? Desse espaço municipal aí, né? Então, são, né, relativa à densidade de ocupação, de construção e também a paisagem, como a gente vai ver alguns exemplos, né? O que ele coloca lá também, o Marcelo Absurdo? Elas andam junto com o zoneamento, né? Quer dizer, se você tem esses índices, mas não está espacializado, a cidade não está mapeada e distribuída esses índices de acordo com critérios aí, né? Ambientais, geotécnicos, de construção, não adianta muita coisa, né? Então, esses índices, eles precisam se materializar no zoneamento, né? Estabelecer o quanto pode ocupar ali, o que pode ocupar, né? Em cada zona da cidade estabelecida segundo o estudo técnico, né, dessas áreas. Seja das condições ambientais, sociais, econômicas, assim por diante, né? Bom, como a gente já tinha falado antes, né, esses índices não possuem em si, como diria o Hegel, né, um caráter político ideológico, são números, depende do que você faz com os números, né? Como diz aquele velho ditado, né? Os números não falam nada, né? Mas se você bater daqui e dali, torturar um pouco eles acabam falando o que você quer, né? Então é isso, os números são lá, são índices, são grandezas, relações, né, de medidas, de construção, de ocupação, assim por diante. Mas depende do que você quer fazer com eles. Restringir, estimular determinadas classes, segmentos, e não outras, né? Então, ele em si são números lá. O que vamos fazer com esses números, né? Aí que é outra questão, né? Aí que é uma questão de escolha. E toda escolha, no final, é política ideológica. Olha lá, não caráter político, mas condiciona a ocupação do solo, né? As densidades de ocupação, como a gente vai ver aí. Bom, quais são esses principais índices, parâmetros, né? Olha lá, primeiro, o gabarito, né? Então, o que é o gabarito? O gabarito é a altura máxima permitida para edificação em uma zona da cidade estabelecida, né? A altura máxima em metros ou em pavimentos, né? Aqui, ó, vamos para os exemplos para ficar melhor, né? Aqui, ó. Então, tá aqui uma edificação com 6 pavimentos, né? Então, ela estabelece o gabarito aí, né? Estabelece a altura máxima permitida naquela área, né? Ou número de pavimentos. Importante? Sim, né? Porque esse parâmetro ele tem impactos, pode, né, gerar impactos sociais, ambientais, econômicos, né? Urbanos de forma geral. Olha aqui, ó. Essa foto aqui que eu peguei de exemplo, Balneário Camboriú, né? Lá no litoral de Santa Catarina, é bem famoso, né? É um ponto turístico até internacional, né? Tá cheio de argentinos lá, brasileiros, né?
Olha o adensamento aqui na próxima praia, né? A orla, acompanhando a orla. Então tem um adensamento gigante aqui, né? De frente para a praia. Você nem vê a paisagem direito, e olha que a foto é tomada de uma posição mais elevada, né? Você nem vê a paisagem atrás direito mais, né? Desse local, a paisagem que existia ali, né? Você tem uma muralha de prédios aí, né? Então, é aí que vem os impactos, né? O gabarito aqui é bem flexível, permitia essa verticalização, né? Então, em termos paisagísticos, houve aí um prejuízo grande, né? Você perdeu a paisagem nessa perspectiva, né? Que está na praia. E os impactos, né? Você tem a brisa marítima. De dia ela sopra do mar para o continente e esbarra aí nos prédios. Quem está ali atrás dos prédios já não recebe mais essa brisa, né? Como recebia antigamente. Então, em termos de conforto térmico, é complicado, ainda mais na parte litorânea. Né? Essa brisa marítima que vem do mar refresca aí essa orla, já fica meio comprometida, né? Atrás dessa muralha aí, tinha até uma tese da Odete Seabra, que é a muralha que cerca o mar em Santos, né? Sobre Santos, ela ia estudando esses impactos no microclima, né? Nessa barreira de prédios. Outra, a gente vê que deve ser um feriado, o adensamento de pessoas ali na areia da praia, né? A quantidade de guarda-sóis ali, né? Então, essa verticalização, ela também favorece um adensamento muito grande, né? Em termos de espaço, né, concentrado e de impactos na infraestrutura, né? Essas cidades, claro que não é só a verticalização, tem os fatores, mas a verticalização é um desses meios, né, que essa política de atração de moradores, de turistas, né, acaba tendo impacto na infraestrutura, água, luz, né, esgoto. Para onde vai tudo sair? No verão, tem cidades aí que a população triplica, né? Essas cidades balneares. Tem infraestrutura para tudo isso? Então, o adensamento é um meio que permite, né, essas políticas concentradoras, né, de atração, de uma população que pode investir, consumir esses espaços, né? Olha para ela, não dá nem para você botar o seu guarda-solzinho mais na areia ali, mais, né? Então, ela tem ali um saturamento, né, muito grande dessa infraestrutura. Olhando aqui por cima, né, gente? Imagina ali você convivendo ali dia a dia, né, em termos de trânsito, né, de valorização, de preço dessas áreas. Beleza? Então o gabarito ele como diz, é um número, mas depende do que você faz desse parâmetro, desses índices, né? Claro que estou pegando aqui um exemplo extremo, né? Olha a outra aqui, ó. Lá em Chicago. Não sei qual que é a avenida, não. Mas veja assim, ó, os prédios não têm recuo com a rua mais, né? Estão todos colados, né? Não tem afastamento. A gente vai falar dos afastamentos, né? O sol aqui, para bater aqui embaixo, aqui, ó, tem que estar perpendicular. Mas nessa latitude o sol nunca vai estar perpendicular, não é verdade? Né? Então, em termos de insolação, circulação do ar, do vento aqui, só se o vento se encaixar aqui nesse sentido do corredor, aqui, que essa avenida virou um corredor. É o cânion urbano, né? O famoso cânion urbano. Né? Só se o vento se encaixar aqui, mas em termos de ventilação, insolação dessa área é muito prejudicada, né? Esse adensamento extremo aqui, ó, só vê as frestinhas aqui na saída da avenida, na entrada, né? É um espaço meio opressor, né? Você se sente meio espremido aqui, né? Em termos, então, essa insolação que nunca bate aqui é complicado também, né? Esses apartamentos, esses escritórios, né? Então, não tem, em termos de paisagem, a paisagem desapareceu, você só vê o prédio, né? A paisagem dos edifícios, né? Então, esse é um típico cânion urbano, né? Que é o gabarito mais flexível, né?
estabelecido para essa região aí permitiu, né? Então, exemplos desse, como o gabarito, né, gente? Ele pode ter esses impactos, né? Então, vamos continuar. O outro índice urbanístico aí os afastamentos, né? Frontais, laterais, de fundo. Vamos pegar um desenho aqui que vai ficar mais claro, né? Então, aqui a gente tem um terreno. O A maiúsculo aqui é o terreno inteiro, né? E o B maiúsculo aqui é a área construída, ó, né? A projeção horizontal da edificação. O A, lote total, né? Lote, área total do lote, né? F. Bom, então você tem os afastamentos laterais aqui, ó, Bzinho, né? Bzinho aqui. E desde que aqui seja a rua aqui, ó, em frente ao Azinho, né? Então, o afastamento frontal, que a gente está falando lá do exemplo lá de Chicago. E o afastamento dos fundos, né? Então, esses afastamentos, como a gente viu lá os exemplos, né, anteriores, eles são importantes, né, para resguardar essa ventilação, insolação, privacidade, né? Se você abre a janela do seu prédio, tem a 5 metros, 10 metros da sua janela, tem outro prédio com outra janela ali, né? De frente para você, né? Você não tem mais paisagem, né? O direito a uma paisagem, a um horizonte, né? E a sua privacidade, né? E barulho também, né? Então, os afastamentos, eles são muito importantes. As cidades antigas não tinham essas normas, né? Edilícias de construção. A gente vê aqueles sobradores tudo um coladinho no outro, né? Aí depois que essas leis, né, vão sendo constituídas, né? Então, elas são importantes porque elas vão garantir, né, uma certa qualidade ambiental, social, né, de privacidade, de vizinhança, né, e de paisagística também. Então, esses afastamentos são importantes. Aquelas reformas no início do século XX lá do Pereira Passos, no Rio de Janeiro, né, reforma da vacina, conhecida, né, passava por essas questões aqui também, né, daqueles cortiços todos aglomerados, super ocupados, né, sem um controle muito grande de higiene. Eles acabaram sendo usados para expulsar aquela população pobre das áreas centrais também, né, isso não pode se esconder, né. Então, os afastamentos, ó, recuos obrigatórios da edificação em relação ao lote, né? Seja laterais, frontais, de fundo e assim por diante, né? São importantes também. A área construída, olha lá, então, a área construída, né? Então, a área construída, temos um desenho aqui para pegar. A área construída é o total de área ou pavimentos construídos, né, dentro do terreno, né, dentro daquele lote. Então, é o total da área edificada, né, em termos de pavimentos, né, e em metros quadrados. Então, a área construída, ela vai ser importante para a gente entender a relação da área construída com o lote. Vamos lá continuar. Área construída, então. Depois vem a taxa de ocupação, ó, é a relação. Desculpa, vamos ler o que ele está colocando. Área construída, soma das áreas de todos os pavimentos de uma edificação. Né? Soma das áreas de todos os pavimentos da edificação. Taxa de ocupação é a relação entre a área de projeção horizontal da edificação e a área total do lote. Vamos ver no desenho que fica melhor. Aqui, né? Então, essa construção aqui, ela projeta, né, horizontalmente a área dela aqui, né? Dentro do terreno, né? Que é esse outro subir aqui. Isso, que é essa área aqui, ó, né? Que ela projeta. A taxa de ocupação é essa área aqui construída em relação à área total. Vamos supor que ela seja
30% da área do terreno. O terreno tem 1.000 metros quadrados e ela tem 300 metros quadrados, né? Então, a taxa de ocupação, né? Se essa cidade tem normas, ela pode estabelecer taxa de uma área mais próxima de rios, córregos, então a taxa de ocupação menor dos lotes, né? Ou permitir um adensamento maior com a taxa de ocupação muito maior do lote. É isso? A taxa de ocupação pode variar. Vamos ver os exemplos já já. O que mais? É o coeficiente de aproveitamento, né? Que ele vai colocar lá. O coeficiente de aproveitamento. Relação entre a área construída e a área total do lote, né? Então, aqui é a área construída, não é a projeção da área horizontal da construção, né? É a relação, né, da área construída, soma total de todos os pavimentos de edificação, e a área total do lote. Esse vai ser importante, esse coeficiente, né? Vamos ver um exemplo aqui, ó. Coeficiente de aproveitamento ou índice de aproveitamento, né? Então, vamos ver aqui, ó. Que a gente tem uma área aqui, ó, nesse exemplo aqui, ó, de 360 metros quadrados de terreno. E ele permite 3 vezes a área do terreno, a construção, ó, índice 3. Então, ele pode construir 3 vezes essa área do terreno, né? Por isso que ele representou aqui os 3 terreninhos sobrepostos, né? A verticalização. Então, ele pode construir, né, até 1.080 metros, né? 3 vezes 360. A área total construída, o índice 3, né? Coeficiente de aproveitamento 3 do lote, vai ser igual, né, a 1.080 metros. É um índice alto de aproveitamento, né? Mas isso vai depender da região da cidade, né? Claro, nas áreas centrais tem um índice maior, nas áreas periféricas ou áreas mais de proteção ou vulneráveis tem um índice menor, né? Quais os impactos, né? Quais os impactos dessa coeficiente? Então, esse coeficiente é importante. Vamos dar uma olhada aqui para ficar mais concreta a coisa. Olha aqui, gente, ó, esse exemplo, né? Peguei lá naquele site Urbanidades. Ó, parâmetros urbanísticos. Coeficiente de aproveitamento 1,3. 1,3 é o tamanho do terreno, né? Você pode construir 30% a mais, né? No tamanho total do terreno. Pavimentos, olha, estabelece o gabarito lá de 4 pavimentos. Taxa de ocupação, ó, 33% do lote, né? Projeção da área construída lá no lote, 33%. Lote mínimo, terreno mínimo a ser adquirido, ó, 360 metros quadrados. É um lote grande, né? Normalmente o lote médio é 250 metros. Então, resultou nessa paisagem aqui, ó, 4 pavimentos, ó. Térreo, 1, 2, térreo, né? 1, 2, 3, 4. Aqui, né? 4 pavimentos aqui nessa avenida aqui. Lá atrás dá para ver que tem prédios maiores, mas aqui nessa avenida, né? Então, resultou nessa ocupação, nessa densidade, né? Nessa paisagem aqui, ó. Né? Tem afastamento, tem recurso, porque é 33% do tamanho do lote, a gente já deduz, né, que tem afastamentos aí, né? A área construída. Que a foto aqui não ajudou tanto. Bom. E aqui, ó, os parâmetros, ó, coeficiente de aproveitamento 3 vezes o tamanho do terreno, então já pode verticalizar muito mais. Gabarito, ó, número de pavimentos, 12 pavimentos, 11 andares, né? 12 pavimentos, já pode verticalizar bastante, o gabarito já é mais flexível. Taxa de ocupação, ó, já é menor, 25% do tamanho do lote. Só que o lote, ó, o lote mínimo, 1.020 metros quadrados. Um lote quase 3 vezes maior que o lote anterior, não é isso?
Só que você vai ter que ocupar só 25% desse lote. Aí, como o gabarito ele é mais flexível, deve ser uma área valorizada, de frente para a praia, né? Um exemplo. Vai verticalizar, né? Quem vai comprar esse lote maior, né? Uma área de centralidade, é porque ele vai tentar aproveitar o máximo permitido de ocupação desses lotes nessa área aqui. Então, olha a paisagem como já é diferente. O adensamento, a infraestrutura que vai ser necessária aqui é muito maior em termos de água, luz, esgoto, trânsito, né? Dessa região aqui, ó. E os serviços aqui também devem ser muito mais desenvolvidos, né? Nessa área também. Então veja como tem impacto esses parâmetros aqui, né? Só nesses dois exemplos aqui que a gente viu bem rápido, né? Como você já tem um impacto em termos de ocupação, adensamento, de paisagem, né? Desses terrenos em locais diferentes da cidade, né? Como eles são importantes para ordenar esse crescimento, né? Ou tentar ordenar, né, o máximo possível esse crescimento. Que mais? Aí a gente vai ter mais outras taxas. Ele colocou lá umas, não sei, gente, umas 7, 8 taxas. Vou colocar só as principais, né? Mas está lá, para consultar. Outra, taxa de permeabilidade, né? E o índice de áreas verdes. Vamos pegar aqui. Importante? Também importante, né? Cadê? Aqui, ó, vamos pegar esse. É esse mesmo. Aqui, esse lote C, né? E você tem aqui, sei lá, 10% desse lote, ó, área permeável, né? Então, cada prefeitura estabelece sua lei de permeabilidade, né? Não sei se Alfenas, acho que é 10%, né? A partir da aprovação da lei, né? As casas antigas não tinha lei, não tinha essa lei, né? Então, a lei não retroage aí no caso. As casas novas para aprovar a BITS, não é isso? Aquela licença da casa para você morar. A prefeitura fiscalizou, os órgãos fiscalizaram as condições técnicas, né, de construção, de habitabilidade, e só vai liberar, no caso, se tiver 10% de área permeável, né? É importante? Sim, né? Porque o que a gente vê hoje é a cidade toda impermeabilizada por asfalto, concreto, prédio, né? A água chove e não infiltra mais, não recarrega os lençóis freáticos, corre imediatamente para os córregos e rios, causa inundação, né? Seca os córregos, sempre os córregos dentro da cidade já deve estar meio poluído, né? Ou contaminado, mas independente disso, né? A permeabilidade do solo, né? É importante, né? Para reter essa água, não é isso, gente? Infiltrando, né? Outro, o que não tiver impermeabilizado tem alguma árvore, alguma planta na área, né? Isso é importante. Então, como ele coloca aí, é importante nesse sentido da infiltração, recarga dos lençóis freáticos, algum conforto térmico, já que a irradiação dessas áreas é menor, né? Irradiação solar, não é isso? O calor. Então, essa pode estar associada a outro índice que ele coloca lá de áreas verdes, né? A cidade pode aprovar uma lei que tem que ter lá também, nessas áreas permeáveis, ser plantada alguma vegetação, né? Seria o ideal, né? Não ficar só uma área permeável, um terrão, né? Poderia ter um jardinzinho, uma hortaliça, né? Então isso é importante em termos de conforto térmico, de infiltração, né? Até agradável para a pessoa, né? Ter uma área verde dentro da cidade, né? Porque imagine isso, todas as casas tivessem essa área verde, essa área de infiltração, né? Então isso seria importante em termos de infiltração, recarga dos lençóis freáticos, de conforto térmico, né? Uma casa não faz diferença, mas e se todas as casas da cidade consideradas? Aí já faz diferença, né? Então, essa é uma tendência cada vez maior, né? Da aplicação desses índices também de ambientais.
Não, quer dizer que os recursos também, né, não são ambientais, né? Também tem implicação ambiental. Bom, então esses índices principais, tá, gente? Tem outros lá, mas eu não vou avançar, não. Olha lá, taxa de permeabilidade é a relação entre a parte do terreno que permite a infiltração de água e a área total do mesmo. Índice de áreas verdes, a relação entre a parcela do terreno coberta por vegetação e a área do terreno aí. Bom, então esses são os parâmetros, né? A gente vai ver com mais detalhe lá no a espacialização deles no zoneamento. Tributos. Então, na aula anterior, lá, né, na introdução do texto, desse texto 5, eu já falei um pouquinho, né, o que é o tributo, né? Então, tributo é essa forma de cobrança, né, toda forma de cobrança aí, que a população fica submetida, né, em termos de a prestação de um serviço público, ou de concessão, ou não, né? E aí então, aí que define se é um imposto, porque aí não tem uma prestação de serviço. Ele é cobrado e tem uma destinação dessa verba. Né? Imposto de renda, IPTU, né? ICMS, IPI, não sei o que, tem tanto I, né, gente, que a gente paga. Então, o tributo, ele subdivide... eu peguei aqui, gente. Eu peguei o Código Tributário Nacional. Cadê? Aqui, eu peguei lá o Código Tributário Nacional. Por tributo entende-se toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada do Código Tributário Nacional. Nos termos do artigo da Constituição, lá 145, e 5º do Código Tributário, tributos são impostos, taxas cobradas em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, né? A taxa. E o outro que não se encaixa direito nem como taxa nem como imposto, vamos ver a contribuição de melhoria, né? Decorrente de obras públicas específicas, né? Algum local, né? Cobrada especificamente por essa obra e que termina ali aquela taxa. Paga uma vez e acabou. Bom, então tributo, ó. E a gente falou, né, em planejamento urbano não é o interesse arrecadatório, né, o principal, né? Mas sim de ordenar esse espaço urbano. Mas a gente viu lá, o progressivo no tempo, né? Vamos ver aqui com mais detalhes. Então lá, as finalidades, ó, desestímulo de práticas que atentem contra o interesse coletivo. Olha lá, promoção de redistribuição indireta de renda, não é? Imposto de renda, né, por exemplo. Teoricamente, né, a lei é isso, né? Orientação e disciplinamento da expansão urbana. Orientação, né? Para onde vai crescer, para onde vai ser restringido, e assim por diante. E disciplinamento da expansão urbana incentiva determinadas atividades, né? Tributo. Então, o mais conhecido aí, né? Não sei, talvez o mais importante, mas o mais conhecido. O IPTU progressivo no tempo, né? Imposto predial territorial urbano, né? Olha lá, imprimir, como a gente discutiu lá no começo, né, na introdução, imprimir maior justiça social às cidades com grandes disparidades sociais e especulação imobiliária. Então é isso, né? Não é o IPTU progressivo no espaço. Por exemplo, as áreas mais ricas pagam mais, as áreas mais pobres pagam menos. Mais infraestrutura, mais centralidade, pelo valor venal, valor comercial daqueles imóveis. Então, eles pagam um percentual, né, o percentual maior, e acabam pagando maior pelo valor também do imóvel.
Claro que isso varia de cidade para cidade, né, pessoal? Então, olha lá, imprime imagem, a cidade com grandes disparidades sociais e especulação imobiliária, né? Então, o principal é isso, aquele vazio urbano, né, a área subutilizada, que está ali esperando valorização, e isso afeta a oferta de espaço de moradia, né, de outras atividades que poderiam estar sendo ocupadas. Como não está sendo ocupada, a população tem que procurar espaço mais longe é mais caro para instalar infraestrutura, para circular, né? Em termos de combustível, em termos de cansaço, de ônibus, que vai ter que andar mais longe para atender essas áreas. Quer dizer, porque um espaço da cidade está lá em reserva, porque o proprietário individual não quer dar um uso ali específico. Então isso tem um custo para a cidade. Todo mundo paga pela cidade, produz a cidade todo dia, né? Produz uma riqueza social, uma mais-valia urbana aí, né? Então a prefeitura pode lançar esse imposto, né? Aí é imposto, não é taxa, para coibir, desestimular, não é isso, gente? Inibir as finalidades do tributo, né? É essa atividade que tem um custo social muito grande, né? Tem um ônus social muito grande e um bônus que é individual. Então, a prefeitura pode pegar esse dinheiro arrecadado, porque é progressivo no tempo. Vamos ver o exemplo, né? Como ele funciona. E pegar esses recursos arrecadados e investir em programas sociais, de habitação, de infraestrutura, mais investimento em áreas carentes para diminuir as disparidades sociais, espaciais, né, dentro da cidade, socioeconômicas, espaciais dentro dessa cidade, né. Olha lá, geração de recursos para a dotação de infraestrutura e regularização fundiária de áreas residenciais segregadas. É o que está na lei, né? Ele tem esse instrumento, ele pode aplicar. Não quer dizer que isso, como a gente já sabe, aconteça, né? Olha lá, não se restringe à progressividade no tempo, mas também a alíquotas diferenciadas por zona. Então, aí ele é progressivo no espaço, né? Não no tempo. Esse é o IPTU normal, né? Às vezes tem algum político populista, né, na época de campanha, que fala, não, se eu for eleito, vou plantar o IPTU único. Todo mundo vai pagar igual, né? Ninguém vai pagar mais. Olha que populismo deslavado, né, gente? Não deve ser assim, porque quem habita em áreas mais valorizadas, com mais infraestrutura, centralidade, deve pagar mais, né? Em áreas mais pobres deve pagar menos. Isso é uma falsa, né? É uma demagogia muito grande, né? Volta e meia aí surge um político aí falando dessa igualdade, né? Taxa única, IPTU único não é justo, né? Quem pode mais, paga mais. Quem pode menos, em áreas carentes, vai pagar IPTU igual a todos. Isso é uma injustiça muito grande, né? Então, que mais? E a cobrança dele, né? Também, isso é importante, né? Onde que ele é cobrado? Se não tem a mínima infraestrutura naquela rua onde você mora, aquele bairro onde você mora, não tem nem água. A luz, não, a luz vem falta direta, a água também. A rua não é asfaltada, coleta de lixo é intermitente, mas o carnezinho de IPTU chega, né? Então, tem o mínimo de infraestrutura, a lei estabelece para a cobrança do IPTU. Né? Tem o mínimo de infraestrutura, iluminação pública, né? Luz nas casas, né? Energia, coleta de águas pluviais, rede de esgoto, né? Água, coleta de lixo, tem um mínimo de infraestrutura, arruamento, né? Definição lá dos arruamentos certos, para que esse imposto seja cobrado. A gente sabe que não é bem assim, né? Mas porque, por exemplo, o cara que vai pagar,
ele pode ser taxado lá no IPTU progressivo. Falar, mas como que eu vou pagar IPTU progressivo se aqui não tem nem a mínima infraestrutura? Eu não estou especulando com nada, eu estou aguardando ter a mínima de infraestrutura para construir. Né? Como que eu vou vender um terreno aqui que se nem a infraestrutura mínima, né, tem? Olha lá, então eu peguei um exemplo aqui, lá na Prefeitura de São Paulo também, que já, esse projeto de lei, aqui é o projeto de lei 2013. Depois tem a lei aqui que foi aprovada 2 anos depois. Sua cidade tem IPTU progressivo? Veja lá, dificilmente vai ter, né? Agora, por que não tem IPTU progressivo, né? Isso é uma questão importante. Então, ó, eu trouxe aqui o exemplo, né, do IPTU progressivo. O IPTU normal já tem, né? O IPTU progressivo no tempo é uma consequência de um outro instrumento chamado parcelamento, edificação e utilização compulsória. Ambos são previstos pela própria Constituição Federal, lá o artigo 188, 182, né? Que a gente viu lá, aqueles dois artigos, 182 e 183, regulamentados por uma lei federal de 2001, é o Estatuto da Cidade, e adotado em São Paulo a partir de 2002, pelo Plano Diretor Estratégico, ou seja, não se trata de uma decisão governamental, mas sim de uma política pública do Estado obrigatória, portanto, está lá na Constituição. O que ocorre é que não fora implementada desde então, e que apenas recentemente o atual governo assumiu tarefa de levar adiante sua implementação. Olha lá, trata-se basicamente de combater a ociosidade de imóveis nas regiões da cidade dotadas de infraestrutura básica. Tal ociosidade normalmente decorre de atitudes especulativas quando os proprietários aguardam condições vantajosas financeiramente para comercializá-las. Enquanto isso, o preço da terra sobe no mercado imobiliário pela falta de oferta, encarecendo igualmente os produtos, unidades habitacionais, especialmente no uso comercial e pequeno porte também. Além disso, tais imóveis degradam o entorno onde se localizam, quando a limpeza e manutenção não é feita pelos proprietários. Em suma, o poder público, e como que ele funciona, né? Então, um exemplo aqui, né? Por que ele é progressivo no tempo? Um exemplo aqui. Em suma, o poder público notifica os proprietários para que, no prazo de 1 ano, apresente projeto de edificação no terreno, ou ainda de ocupação da construção, né? Que pode ser uma área de escola. Sem construção, uma área de um imóvel, mas que não tem ocupação, né? Quando essa função já existe. Não cumprida tal obrigação, né? Então, no primeiro ano lá ele foi notificado, de dar um uso para aquela área. Não cumprida tal obrigação, aí então entra em cena a IPTU progressiva, até que ela seja atendida, essa obrigação, né? De dar um uso. A progressividade se dá na alíquota. Em outras palavras, considerarmos o imóvel cujo valor venal seja de 1 milhão e a alíquota de 1% de IPTU exigido seria de 10 mil, né? Nesse primeiro momento. 1% do imóvel, 10 mil. Entretanto, notificado o proprietário e esse não dando uso ao imóvel, no ano seguinte a alíquota subirá 2%. Então ele já vai pagar o dobro, vai pagar 20%, 20 mil reais de IPTU. Não cumpriu de novo. Essa alíquota dobra, vai para 4%. Ele já vai pagar 40 mil. Aí, ela não cumpriu de novo, ela vai subir o dobro. Aí ia subir o dobro, né? Mas como o limite que estabelece na lei é 15% do valor do imóvel, então 4, né? Ele até o limite, gente, de 5 anos. De 5 anos, desculpa. Estou fazendo um cálculo errado aqui. Essa alíquota pode chegar até 15%. Né? No caso de São Paulo, ele foi subindo de 1 para 2 para 4, né? E até um limite de 5 anos, né?
ele pode chegar até o limite também de 15% do valor do imóvel. Não atendido nesses 5 anos a algum uso ao imóvel, ele pode ser desapropriado, né? Então essa alíquota ela vai sendo majorada todo ano. Não, primeiro ano ele é notificado. E aí, vai construir ou não vai? Essa área então vai estar sujeita à taxação crescente do IPTU se não tiver um uso social. Não construiu, aí a alíquota vai para 1%. Não construiu no outro ano, 2%. No outro ano, 4%. Mas cada prefeitura vai estabelecer esse percentual, desde que não passe de 15% até no 5º ano. E aí no 5º ano já é prevista a desapropriação, né? Então, o exemplo de como funciona essa lei. Então, aí é o projeto de lei 2013. Gente, peguei só um pedacinho aqui, tá? Vou deixar aí os slides anexados lá no Google Class também, né? Mas só a começo da lei. Qualquer coisa, entra no site e pesquisa direitinho. Olha aqui, ó. Aqui também, a lei é grande. Eu só peguei a primeira página dela para mostrar aqui que é, ó, decreto 56.000, 10 de novembro de 2015, regulamenta a aplicação do imposto predial e territorial progressivo no tempo, né? No município de São Paulo, lá da prefeitura do Haddad. Aí ele vai especificando como a lei aqui, como que ela vai funcionar, regulamentar essa lei e assim por diante, né? Só um exemplo aqui, tá, pessoal, do IPTU progressivo no tempo. Como, para que ele, né, a finalidade dele, né? A natureza dele, o que ele busca coibir aí, inibir, né? Dentro desse espaço urbano e como ele funciona, né? A aplicação dessa lei. Então, imprimir maior justiça social às cidades com grandes disparidades sociais, tal, né? Olha lá, o que mais? Geração de recursos, né, para a dotação de infraestrutura e regularização de áreas residenciais segregadas. Então, aquelas áreas, essa especulação, né, se ganha mais que o proprietário quer ter lá, mantendo aquela área desocupada, tem um custo. Pode ser cobrada, então, essa valorização, a parte dessa valorização, através do IPTU progressivo no tempo. E esse dinheiro deveria, né? Deveria ser aplicado em áreas mais carentes, né? De infraestrutura, todo tipo aí de deficiência de infraestrutura e serviços, né? Regularização fundiária, né? Isso é importante. E não se restringe a progressividade no tempo, mas também é o que a gente já tinha visto, né? Então, a cobrança de limitação deve ter o mínimo de infraestrutura para ser cobrado, senão o cara vai entrar na justiça proprietária falando que não tem o mínimo que a lei estabelece, por que ele vai pagar essa progressividade? Ou até o IPTU mesmo, né? Bom, solo criado, né? Outro tributo, né? Também é difícil encaixá-lo, né, como um imposto, uma taxa. Por isso que ele não está especificado direito lá no Estatuto da Cidade, né? Mas ele tem alguma fundamentação legal, né? Por isso ele é aplicado. Solo criado, outorga onerosa, né? O nome dele, né? O nome oficial, né? O apelido, né? Concessão ou outorga onerosa do direito de construir. Então, como é que ele funciona, né? Então, a gente viu aqueles parâmetros urbanísticos. Tem um limite, né? O gabarito lá, que pode construir o máximo. É isso. Mas vamos pegar o coeficiente de aproveitamento, vai ficar melhor. Para a gente entender aqui, ó. Então está aqui o prédio, pode ser uma casa, sei lá. Vou pegar o prédio que é mais fácil, né? Aqui o edifício, 6 pavimentos. Vamos supor que o índice de aproveitamento máximo seja 1. Você pode construir uma vez o tamanho do terreno. Então, uma vez o tamanho do terreno, vamos supor que seja esses 2 pavimentos aqui, ó, só supor. Já dá uma vez o tamanho do terreno, 2 pavimentos.
onerosa, direito construção. Eu vou pegar o exemplo aqui também para ficar mais claro. Ó.
no pagamento desse imóvel, compensando esse gasto do construtor, né? Seria um intermediário aí entre o proprietário do terreno e o consumidor final. Aí ele fala, demanda, depende da demanda e da oferta, né? Se ela for mais elástica, então tem tal consequência. Se ela for menos elástica, essa oferta ou a demanda, tem outras consequências, ou esses agentes que vão arcar com essa despesa ou diluir aí, né, em todos esses segmentos. Olha lá, solo criado, 3 principais utilidades: função arrecadadora, né? Aqui no caso ele está destacando essa função. A outra, por exemplo, né? Vamos pegar aqui. Se ele quer arrecadar mais, a prefeitura, então ela pode taxar um limite baixo lá, coeficiente 1, quem quiser construir a mais vai ter que pagar mais por isso, para construir a mais, até um limite lá máximo, né? Então, coeficiente 1, aí ele põe um preço alto lá do solo criado. Agora, e desconcentrar também, né, as edificações naquele espaço. Mas, então, função de rebaixamento dos preços da terra, pode abaixar, pode subir, depende, né, como a gente falou da lei da oferta e da procura. Porque o imposto mais alto pode ser repassado para o consumidor, né? Ou ao contrário, falar, está muito caro, todo mundo acha que está muito caro, ninguém vai comprar ali, então aquela terra começa a baixar, né? Então depende. Uma lei do solo mais rigorosa tende a rebaixar o valor daqueles terrenos, né, ao longo prazo, porque as pessoas vão se afastar dali. Mas se a procura for muito grande, também pode ser subir o preço. Então depende das leis da oferta e procura do mercado. Ou de um cartel também, de monopolizar ali, aqueles preços um rebaixa e fica aquele preço e acabou. Também não atingiu a finalidade dessa lei, né? Agora, então, e ao contrário, né? Se ele arrecada menos, né? Se a prefeitura deixa um valor mais baixo, pode verticalizar mais e não vai desconcentrar tanto, né? Vai centralizar mais ainda aquela área, desde que tenha infraestrutura suficiente, então ele pode usar esse artifício também. Deixar um uso do solo mais flexível, mais amplo, verticalizar bastante, com um preço menor, ou acima de um limite muito maior, né? Coeficiente 3, vamos supor, né? Acima de 3 começa a pagar. Então, aí não vai ter uma função desconcentradora, ao contrário, vai ser concentradora, né? E também função de rebaixamento dos preços. Quando aqueles preços já estão muito altos dos terrenos, então ele pode taxar um valor do solo muito alto e chega uma hora que não compensa para o investidor construir ali, verticalizar ali. Ele vai procurar outras áreas, vai rebaixar o preço da terra ali e pode desconcentrar também, né, a expansão urbana. Então é um jogo, né, gente? É um jogo que estimula uma coisa, desestimula outra, tem consequência, isso tem que ser bem estudado, né? Para não gerar impactos negativos, né? Adversos. Como eu falei, na periferia essa lei não vai ter muita força, né? Porque não tem uma verticalização, a pressão pelo solo urbano ali muito grande, né? O prefeito não vai arrecadar muita coisa não vai conseguir controlar muito também. São casos mais terras, baixo valor, né? Teoricamente, né, gente? Uma generalização aqui na periferia, tá? Estereotipando a periferia, né? A periferia hoje já é bem complexa, né? Como a gente já sabe. Bom, mas aí um exemplo, né, pessoal?
É... Aqui, ó, peguei também na Prefeitura de São Paulo, ó. No entanto, existe possibilidade de construir acima do permitido pelo coeficiente básico até o limite do coeficiente máximo de cada zona mediante a outorga onerosa de direito de construir. Os recursos da outorga onerosa são direcionados para o Fundo Municipal de Urbanização, e utilizado na implantação de melhorias na cidade como um todo. Bom, isso é o que a lei está falando, né? Para saber mais, acompanhe aqui os projetos aprovados pelo Conselho Gestor do Fundurb, divididos por secretaria com relação a valores deliberados, fotos, material gráfico e mapa de localização da cidade. Ó, aplicação desse instrumento, né, gente? De uma forma mais prática. Nas áreas de operação urbana consorciados, recursos da outorga onerosa são direcionados para fundos específicos, só podem ser utilizados na implantação de projetos previstos na lei, então já está amarrado ali, claro. Né? Já nas áreas de intervenção urbana, que são regiões definidas no plano diretor, nos quais a prefeitura tem a intenção de implementar projetos estratégicos como eixos e polos de centralidades, parques e áreas verdes, para a recuperação e preservação de rios e córregos, rede viária, né, e redes de transporte público coletivo de recursos obtidos por meio do lado do solo criado, né, deverão ser investidos na implantação dos projetos estratégicos previamente definidos. E aí vai, a lei tem várias páginas, gente, só peguei aqui a primeira parte, né, só para exemplificar. Aí do outorga onerosa de direito de construir o solo criado, né? Então é isso. Como ele pode ser utilizado esse tributo, né? Agora, por último, aqui, ó, é a contribuição de melhoria, né? A gente já tinha falado um pouquinho antes. Ele fala, a contribuição de melhoria, né? Não é um imposto, não é uma taxa, mas é um tributo, né? De qualquer forma. Fato gerador dela, né? A valorização mobiliária recorrente de obras públicas, né? Uma valorização mobiliária decorrente de obras públicas, eu até coloquei a interrogação ali, né? Que a gente vai discutir isso. Instalação de infraestrutura não elementar, né? Então, vai lá, não é qualquer obra pública. Né? Se for, sei lá, pavimentação, né? A canalização de um rio, a orientação da via, que estava tudo torta lá e foi reorientada, colocar no gabarito, né? Tudo direitinho. Isso é uma obra necessária. Isso aí já está previsto no IPTU, né? Uma infraestrutura necessária. A obra pública aqui é uma obra de melhoramento, não pode ser de embelezamento, né? Que não seja de necessidade, de primeira necessidade, como infraestrutura, né?
Constituição de 1934. Diminuir imposto é difícil no Brasil. Agora aumentar a gente sempre, você vê, nunca tirou. É imposto muito difícil, né? Polêmico, né? Marcelo, até seria interessante cobrar dessas áreas que tem valorização, tem mais obras públicas, né? Mas o difícil é esse cálculo e o desgaste político, né? Disso que isso causa também. Então é um tributo que ficou meio esquecido, mas nunca saiu da Constituição, né? Ele está lá. Falta uma regulamentação melhor dele, né? Quer ver? Vou pegar um exemplo aqui de Campinas. Ó. Campinas tem lá também na internet. E peguei aqui a contribuição de melhoria em Campinas. Ó, de Campinas, ó. Olha lá, gente. Um exemplo, né? O artigo 145, 3 da Constituição Federal estabelece que a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas. Gente, isso eu fui atrás também. Pode ser áreas urbanas e áreas rurais, viu? Também. A prefeitura melhora lá a estrada lá na área rural e quer cobrar por isso. Isso acontece. Contribuição de melhoria arrecadada dos proprietários de imóveis valorizados por obras públicas, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual a valorização de cada imóvel beneficiado pela obra. No município de Campinas encontra-se normalizada pelos artigos 124, 139 da Lei, Código Municipal Tributário, não sei o que, a contribuição de melhoria cobrada em decorrência de obras de pavimentação, esta normalizada pela lei tal. Ó. Então, eles estão cobrando pela pavimentação lá também. Fato gerador. Ó. Então, aqui está a questão. Mas está difícil isso. Fato gerador. Deixa eu ver. Não melhorou, não. Contribuição de melhoria tem como fato gerador a execução de obras públicas das quais decorrem benefícios a imóveis. São o parágrafo único. Aí é que a própria é a lei federal que eles pegaram mesmo, né? E reproduziram aqui na lei municipal. São obras públicas para efeito de incidência e contribuição. As de abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas. Então, a maioria do que ele está falando aqui no 1 é obrigatório, é necessário. Você vê como há um problema aí, então já está embutido no PTU esse pagamento. Né? Abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas. Então, aí que está a confusão da lei, né? O que mais? 2. Construção e ampliação de parques, campos de esportes, pontes, túneis e viadutos. Então, em parte, ela pode ser aí, né, não necessário. Tem ampliação de parque, né? Talvez não seja necessário ampliar o parque. Campo de esporte, também às vezes tem campo lá, só se não tem nada. Então, será que não é necessário? Uma praça é necessário, né? Mas a ampliação e embelezamento dela não. Então aqui é interpretativo, né? Mas se aplica assim no 2 melhor do que no 1. 3. Construção e ampliação do sistema de trânsito rápido, inclusive todas as obras e edificações necessárias ao funcionamento do sistema. Em parte, se tem lá as avenidas e atendem aquela população, então tudo bem. Se ele quer melhorar isso, ter um trânsito rápido, não é necessário, pode cobrar por isso, porque vai valorizar, né? Agora, se está tudo travado lá de trânsito, então aí também é uma obra necessária. Não poderia ser cobrado contribuição de melhoria. 4. Serviço e obras de abastecimento de água, esgoto, instalação de rede elétrica, telefônica,
transporte e comunicação em geral, ou suprimento de gás. Isso é obra necessária, né? Aí que vem a confusão toda, né, gente? Não dá. 6. Pavimentação e melhoramento de estradas de rodagem. Também não. Né? É uma obra necessária. 7. Construção de acessos aos aeródromos e aeroportos. Também é necessário. Claro que nem todos usam aeroporto, mas é uma obra necessária acessar o aeroporto. 8. Aterros e realização de embelezamento em geral, inclusive desapropriações em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico. Então essa 8 é a que se aplica mais à questão da contribuição de melhoria, porque não é uma obra estritamente necessária, né? Ela se encaixaria mais aqui e parcialmente na 2, né? Principalmente, né? Então esse é o problema da lei, por isso que ele fala lá, um tributo esquecido, né? As prefeituras não usam muito esse tributo porque ele causa bitributação, pode gerar processo na justiça, falando, não pago, eu já estou pagando IPTU, essa obra aí não é uma obra de embelezamento, de paisagismo, eu vou pagar isso. Agora, a prefeitura meio quebrada começa a usar esse artifício, né? Isso acontece muito, asfalto na rua, a prefeitura fala que não tem dinheiro, e lança esses impostos, né? Ali, só naquele momento daquela obra, né? Referente àquela obra, né? Aquele imposto limitado no tempo, né? E naquele local específico, né? Não tem dinheiro para cobrir aquela obra e vem um carnezinho para você pagar do asfalto. Como você está rezando para Deus para chegar um asfalto ali que você não aguenta mais o barro, a poeira, né? Naquela região, você acaba pagando, né? Então, mas isso é uma medida também gera revolta da população, né? Queixa, né? Processo, né? Uma ação pública coletiva, a promotoria pública pode embasar alguma ação nesse sentido, então ele fica meio... Época de eleição pode esquecer, né, gente? Ninguém quer aparecer com a taxa nova lá sobre a população, porque isso é bem popular, então ele fica meio esquecido, mas ele pode ser lançado sim em algumas situações, né? Bom, em termos de parâmetros é isso, pessoal. Parâmetros, né? Desculpa, de tributos, né? Esses 3 principais, né? Tem outros também, mas esses 3 principais têm um impacto maior no espaço urbano, né? Ou pode ter, como no caso da contribuição de melhoria. Marcelo fala que seria importante esse para promover alguma justiça, né? Nessas áreas de maior valorização, obra pública lá de embelezamento, poder se arrecadar esse dinheiro para investir em áreas mais precárias, mas ele é complicado, né? Bom, então nesse momento aqui, nesse texto, nessa parte do texto, né, nessa segunda parte do texto, a gente viu então, dos 3 instrumentos, a gente viu lá os índices ou parâmetros urbanísticos e esses tributos, certo? Aí na próxima aula a gente vê o do zoneamento, tá certo, pessoal? Então, obrigado aí pela atenção, pela paciência e a gente vai continuando aí até terminar aí essa parte. Até mais, pessoal.